Eu nunca imaginei que o futebol americano ia entrar na minha vida. Assim, esse era o esporte que eu via ali na TV, naquele filme americano, assim, do cara que conhece a menina na escola. Era tipo isso, assim. No Brasil, isso não entrava na minha cabeça. Ô pai, vem aqui. Fala. Tu lembra quando a gente ficou empolgado com o futebol americano? A gente conheceu o Tubarões? Nossa, eu lembro, a gente foi num jogo lá nas Taguatinga, Ceilândia, né? Acho que a gente foi nos dois lugares. É, a gente foi no estádio também. Pô, foi irado. Você lembra que a gente fez uma reportagem? A gente tava sentado lá e chegou um cara, posso fazer uma reportagem com vocês? É, o pessoal do Metrópolis, eu lembro disso. Eu achei aqui a reportagem. Caralho. O que você falou? Assim que eles tiverem idade, vai entrar na escolinha pra virar jogador de futebol americano. Depois quero mandá-lo para os Estados Unidos para estudar e jogar por lá. Realmente eu tinha falado isso aí. Acho que pelo seu tamanho na época, né? Já era grandão. Eu tinha 16 para 17 anos, andando ali pela esplanada de carro, né, ali no carona ali com meu pai, trocando uma ideia por que tem uma galera jogando a bola oval ali, na frente do Congresso Nacional, na frente do Itamaraty. E por que a gente não tá lá jogando com os caras? Porque tem futebol americano, então, aqui, ou seja, não tem, né? Eram que 3 ou 4, 5, 6 pessoas brincando ali, mas eu achei interessante. No outro final de semana, vi de novo aquela galera lá e falei, opa, então realmente existe prática de futebol americano aqui em Brasília, né? Então, foi daí onde eu fui lá, pedi pro meu pai, pô, pai, me leva aí semana que vem, deixa eu trocar uma ideia com o pessoal. Parei lá, troquei uma ideia com o pessoal. E aquela ali veio a ser a fundação, né, do primeiro grande time de futebol americano aqui do Distrito Federal. A disciplina e a organização vieram com o tempo. Uniforme, equipamento de proteção, até o nome do time já está registrado. Tubarões do Cerrado. A versão que é mais aceita, né, é que existia um colega que via lá e falava a gente, olha lá, são os Sharks. Ele colocava ali de um tema de brincadeira, né, ali. Olha aquela galera lá e tal, fazendo uma alusão justamente a grande temática de Hollywood, que tinha aquele negócio dos nomes em inglês de animais e tudo mais, né. E eventualmente isso aí foi pegando ali um pouquinho de momento ali, da gente achar que é interessante, né. Mas aí, pô, os tubarões ali de Brasília, do Paranoá, né, começou a brincar dessa forma, né, sem de fato transformar isso no nome, até o momento onde a gente precisou ganhar uma identidade e a gente começou a levantar ali possibilidades de nomes. Então, puxa, veio, sei lá, Brasília Federais, senadores, assim, coisas que se remetiam ali à temática da cidade, nomes péssimos, né, assim, e outros nomes ali que faziam sentido com a nossa fauna e tudo mais. Só que o meme ganhou, né? O meme ganhou. Ali a gente resolveu vestir, né? E de maneira alguma como uma forma de, assim, achando de fato interessante, achando que isso era único, achando que fazia parte justamente desse cenário de você desbravar, né? Os Tubarões do Cerrado é um nome inusitado para um esporte inusitado que surgiu de uma forma inusitada, praticada por pessoas absolutamente inusitadas, sem o menor conhecimento, sem uma apostila, sem um treinador. Na época que o Tubarão Cerrado foi criado, o principal criador é meu amigo, é o Serginho. Ele jogou durante muitos anos no Tubarões e tal. E ele falou assim, cara, na época que eu vim jogar aqui em frente ao Congresso, eu não pensei nisso. Eu não pensei na visibilidade que eu teria de estar jogando um esporte americano na frente do Congresso Nacional, entendeu? Mas ele falou que depois dos anos seguintes, falou assim, pô, não sai daqui. Não sai daqui. Porque aí você falou, pô, o Tubarão Cerrado é conhecido pelo time que treina em frente ao Congresso. Pô. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Você pode não saber o que é futebol americano, mas você vai saber que tem um time que brinca de futebol americano em frente ao Congresso.
Bom, depois que eu e meu pai, né, a gente foi no primeiro jogo do Tubarões, foi ali em 2015, eu devia ter uns 9 anos de idade, a gente ficou muito empolgado, era muito legal, a gente não entendia nada, a gente só viu um monte de gente se batendo ali, não entendia nada do que estava acontecendo e fazia um ponto, mas a gente ficou empolgado, aí a gente foi atrás de tentar entender, né, então a gente foi nos outros jogos do Tubarões que ia rolar, a gente começou a assistir a NFL aqui em casa, que é a liga, né, americana, a gente começou a assistir tudo isso em casa e a gente sempre tinha esse contato, né, com o Ricardo para comprar os ingressos e tal, e ele sempre vendia esse ingresso assim, de forma empolgada. O time até na época tinha um mascote, mas o mascote do time era o Ricardo, assim, ele era uma figura. E era um cara que era Tubarões Cerrado. O Ricardão, se você não conheceu ninguém, nem vai conhecer alguém que vestia essa camisa igual o Ricardão vestia. Era um cara que, viveu isso aqui, ele estava aqui desde o começo. Era um cara que, meu irmão, fazia tudo que era possível e impossível para esse time funcionar. Tudo que você precisava, ele estava junto de você. Tudo que o time precisasse, ele estaria lá para fazer. A gente começou realmente agora a acompanhar o Tubarões, assim, entendendo agora do jogo, né? A primeira vez a gente não entendeu nada. A gente foi ficando mais empolgado. E o Tubarões, ele entrou, assim, numa sequência de vitórias absurda, assim, ganhando de, 67-0. Assim, e essa empolgação foi aumentando. E eu acho que foi aumentando também bastante pra mim. Assim, eu nunca encaixei muito nos esportes, porque eu sempre fui meio fora da curva de altura, né? Mesmo com 9 anos eu era muito alto. Mas vendo ali o futebol americano, os caras gigantes, tinha uns caras, né, gigantes de altura, gigantes, uns caras fortão, gordinho, um magro, baixinho, que corre rápido, tinha muitas formas de corpo, assim, lá. E aí eu comecei a pensar, cara, talvez seja esse o esporte que eu tava procurando. Cara, tava tão maluca essa temporada, esses anos do Tubarões que eu acompanhei, que assim, cara, chegou até gringo no time. O americano James Springfield Jr. jogou na Liga Universitária dos Estados Unidos. No começo desse ano, jogou pela primeira vez na Europa, na Liga da França. E depois veio para o Brasil defender o Tubarões do Cerrado mais uma vez. Tipo, doideira isso, assim. É um pouco duvidoso, assim. É um cara... Por que ele não tá jogando nos Estados Unidos, né? Que é a liga principal, que ele veio jogar no Brasil? É um pouco duvidoso. Mas na época, a gente nem pensava nisso. Melhorou substancialmente o que a gente fazia. Vem só trabalhando essa questão de posicionamento tático, que os caras fazem lá desde molequinho, a gente começa a aprender velho. Então, pô, o cara detona. Então eu acho que talvez os momentos mais marcantes que eu tive foram nos treinos onde pouca gente estava presente, foi uma interação ali de superação, foi quando uma jogada deu certo, né? Assim, do ponto de vista de grandes marcos, assim, a gente tem ali a final que a gente jogou no Gama, a gente foi campeão do Centro-Oeste, né? A gente se colocou entre os 4 maiores times do Brasil pela primeira vez, isso aconteceu mais de uma vez, né? Então talvez tenha sido aquele momento. Agora tem uma que eu acho que é muito interessante, que eu lembro de todos os banhos de água gelada que eu tomei. Eu lembro de todos eles. O ano passado foi importantíssimo porque a gente aprendeu as lições necessárias para chegar nesse momento e finalmente... Uma surpresa para você. Bom, em 2019, depois de 4 anos acompanhando o Tubarões aí nos jogos, né, eu fiz os meus 13 anos e aí abriu a possibilidade de eu entrar no time. Então, nós temos os nossos recrutamentos. A gente sempre, todo final de ano, a gente faz um recrutamento no finalzinho do ano, lá por volta de novembro, dezembro, que o pessoal começa o ano já com Tubarões. E mais ou menos no meio do ano, mais ou menos essas datas aqui de maio, junho, a gente faz o nosso segundo recrutamento, que pega o pessoal para entrar no time no decorrer do campeonato. A gente não vê se o cara sabe jogar futebol americano porque não faz muito sentido, né? Sim. Ele precisa vir aprender aqui, então a gente precisa saber se o cara recebe instruções,
a gente precisa saber se o cara tem o mínimo das capacidades físicas, né? A gente faz a brincadeira para ver se o cara corre em linha reta. É importante, tem muitos adultos que chegam com a capacidade motora não tão boa assim, a idade adulta. Então, assim, a gente tem que entender se o cara é material para ser jogador do Tubarões, né? Mas acho que só isso, assim, não são critérios absurdos. E eu cheguei lá e era tipo eu e mais uns 10 adultos. Era tipo uma criança e 10 adultos. E aí eles me botaram pra fazer uns exercícios lá, pula ali, faz isso, faz aquilo. E aí, beleza. Espera aí que vai sair o resultado. Aí fica aquela tensão. Putz, será que eu vou passar? E eu acompanhando, querendo entrar. Passa alguns dias, sai a imagem. Cara, realmente esse é meu sonho. Meu objetivo total é poder jogar futebol americano no próximo nível nos Estados Unidos. Mas a vida não é bem assim, né? Primeiro, o equipamento. Para começar no futebol americano, a pessoa, vamos dizer, passou na seletiva, tem que comprar equipamentos, né? A pessoa precisa ter um capacete, um shoulder pad, que é essa proteção de ombro e peito, uma chuteira. Dependendo da posição, precisa ter luva. Todas as posições tem que usar protetor bucal. E assim, de equipamento indispensável, eu diria que é isso. Aí você pensa, não, é um equipamento caro? É um equipamento caro. Mas aí com o salário que o time me der, eu vou comprar esses equipamentos e aí tá tudo certo. Mas com que salário? Não, a gente não recebe nada. Nada. A gente faz tudo por amor mesmo. Porque a gente gosta do esporte. O que eu te falei, eu tô aqui desde 2019 na comissão técnica. Depois que eu assumi, eu nunca recebi R$1 do Tubarões, nada. E eu sei, eu tô tranquilo quanto a isso. E ninguém recebe. Na verdade, é a gente que paga pro time, a gente paga pra jogar. Certamente dinheiro é o maior deles, né? Tipo assim, a gente conseguir fazer a coisa rodar com tanto de dinheiro que a gente arrecada, que é basicamente o dinheiro dos jogadores. Uma ou outra parceria aqui é complexo. Acho que a gente faz o nosso melhor e eu já ouvi de alguns gestores de outros esportes que não conseguem imaginar como que se rodaria um time com tão pouco dinheiro. Mas a gente dá um jeito, cara. Os caras são heróis mesmo. Esse é certamente talvez o maior problema. O segundo maior problema é o fato de que eles não são atletas, né? São pessoas que trabalham de 8 às 18 e tem que estar no treino na terça-feira à noite, tem que estar no treino no sábado à tarde. Vez ou outra não consegue. Se o trabalho esticar, se ele tiver uma demanda muito séria, tem jogador que tem aula à noite, assim. Então, eu acho que aqui esse é um desafio sério, assim. Muito difícil a gente ter o mesmo time para treinar na terça e no sábado. E nesse sábado e no outro já também certamente não será o mesmo time, entende? Assim, porque a gente tá um pouco refém das circunstâncias que é ser de um esporte amador, né? Então, já 2 problemões aí. E aí outra coisa, muito bonito treinar na esplanada, é o marketing do time. Mas ninguém para pra pensar assim, e o banheiro? Não tem? E o bebedouro pra beber água? Tem que levar de casa. Vai ficar quente porque tá no sol, não tem nenhuma sombra. É um solão, não tem como deixar a água fria. A Brasília, ela é organizada com... tem muito verde, né? Existem muitos espaços, mas poucos espaços propensos para você fazer a prática do esporte, né? Onde você tem um campo, onde você precisa de um período ali de tempo grande num campo que tem uma condição mínima. Então assim, apesar de ser alguma coisa teoricamente fácil de solução, olha só, a gente está na esplanada dos ministérios, quando a gente envolve a vontade das pessoas em ajudar, né, a gente se bate ali com a cara na parede da falta de estrutura do esporte, né? A primeira preocupação é conseguir o lugar, né, o local de jogo. Apesar de aqui em Brasília a gente ter bastantes estádios, né, poucos são os estádios que eles estão disponíveis pra gente, entendeu? Muito por falta de, às vezes tem um estádio que não tem alvará para ter o jogo, às vezes o estádio não tem a condição mínima para ter um jogo. Lidar com essas coisas, né, do clima, do dinheiro e tal, isso, como você gosta, você acaba relevando, isso é tranquilo. Agora, o que me afetou mesmo foi a questão psicológica. Que aí entram vários fatores, né? Um deles é... O futebol americano é um esporte muito militar.
Os atrasadinhos são punidos. Futebol americano, linha dura. E aí tem essa coisa, né? Ele é um esporte que necessita da violência. Você precisa, né? Ter o impulso, a violência, a força. É um esporte de imposição física, querendo ou não, né? Sim. Você precisa mover homens adultos contra a vontade dele, você precisa conseguir ganhar esse terreno e você precisa impedir que o outro ganhe esse terreno, querendo ou não, é um esporte violento. E eu não estava acostumado com esse tipo de coisa. Ainda mais que eu era um moleque de 13 anos. Mesmo com os problemas, ainda teve pontos positivos, né? Eu estava fazendo uma atividade física, minha saúde melhorou bastante nessa época. Então estava melhorando isso, ganhando um pouco mais de segurança, né, comigo mesmo. Então tava tudo indo bem, mesmo com os problemas. Aí vem a pandemia. Foi um período muito difícil, assim. É um esporte de muito contato com muita gente. Então é a receita para dar errado. Então não teve que ser paralisado logo no início e eu perdi esse contato, essa melhoria para minha saúde e perdi o contato, né, também com os amigos, com família. Aí, como é que você não fica doido num negócio desse? Para melhorar ou, né, piorar a situação, acontece uma tragédia. O ano, né, de 2021 foi o ano mais feliz e ao mesmo tempo mais triste, né, da minha vida. E nosso filho era para nascer em março, ele nasceu prematuro, né, ficou um tempinho na UTI. Saiu, mas mesmo assim, já estava algum comentário que já estava melhorando, tinha chegado os primeiros lotes da vacina, né, contra o Covid. E aí, o Ricardo foi a uma festa, e depois dessa festa que ele foi, ele começou a manifestar os sintomas, né, de outras pessoas que estavam na festa também, né, e ficou um tempo se tratando em casa, e depois ele não aguentava mais e levei ele para o hospital. O pulmão dele estava 35% comprometido, mas ele não conseguiu evoluir dentro do hospital, né? Ele ficou lá mais de 20 dias, entubado, sob tratamento, mas infelizmente a doença venceu. E assim, esse cara era a minha inspiração no time. O cara era super animado, super atlético, forte, alto. E o cara morre de Covid no hospital. E ele era o oposto, né, do que a gente via de grupo de risco. Ele era o oposto, o completo oposto. O cara morreu. E ali pra mim, assim, ali foi o ápice da minha ansiedade. Tipo, eu olhei aquilo e falei, cara, se eu pegar isso aqui eu tô morto. Na hora. Eu não consigo sair disso. E isso gerou um pânico em mim que até depois, né, quando as coisas começaram a voltar, eu passei um ano inteiro de máscara saindo. Até em lugar aberto. Morrendo de medo, sempre. E acho que pegou tanto em mim que acho que uma das poucas coisas ali que me mantinha no time sumiu e me abalou tanto que eu já nem via mais a motivação para ir treinar, para ir jogar. Não via mais. A gente, por 2020, a gente quase que acabou, cara. Quase acabou. Porque a gente tinha patrocinadores, os patrocinadores saíram. A gente tinha alguns parceiros deles, graças a Deus tiveram alguns que ficaram, que compreenderam a situação e tal. Mas a gente perdeu praticamente tudo, cara. O time voltou e eu não conseguia mais ver essa motivação, não conseguia mais ter essa vontade.
Tanto pela ansiedade, pelo que aconteceu com o Ricardo, eu já não tava me identificando mais tanto com aquilo, vendo que não era isso que eu queria. Eu entrei bem naquele período da escola, né, que você tem que começar a fazer vestibular, as pessoas já chegam, o que você vai fazer de faculdade? Aí você tem que começar a pensar na sua vida. Então foi um misto de ansiedades e medos que eu não fui querendo mais entrar. Bem nesse momento que eu tô posicionando, eu não volto mais, não é pra mim isso. Outra pessoa entra no time, que foi o meu pai. Em 2021, eu tive a oportunidade de entrar no time através de uma seletiva para técnicos. E aí, a partir daí, eu entrei no time como assistente técnico. E aí, em 2022, junto com o Pedrinho, a gente resolveu compor a diretoria do time. Eu entrei como vice-presidente, o Pedrinho entrou como presidente, eu fiquei um mandato de 2 anos, 2022 e 2023. E assim, por mais que eu tenha saído do time, eu continuo torcendo, eu continuo gostando, a gente continua como não só um torcedor, mas um apoiador, né? A gente sabe que existe esse lado aí, que é exatamente essa questão de amor ao esporte e de saber que é sofrido aqui no Brasil. Quanto mais sofrido, a gente parece que se apega mais. Já pensou alguma vez em desistir assim? Já pensei em vários momentos, né? Cara, em vários momentos, né? A vida adulta às vezes dá uma apertada. Ah, sim, certamente. Várias vezes, inclusive. A gente passa por cada situação aí, cara, porque assim, a gente está fazendo um negócio por amor, por hobby, né? Então existem alguns probleminhas que a gente para e pensa, será que vale a pena eu tá tendo toda essa dor de cabeça por nada? Entendeu? Mas aí eu penso na galera que depende de eu resolver os problemas em dia de jogo, o pessoal que veio hoje aí e tal, então acho que isso acaba meio que equilibrando, assim, sabe? Os momentos ruins, eu acho que os momentos bons são maiores, entendeu? Mas já teve momentos assim de querer desistir, sim. Praticar o esporte, estar dentro do esporte por amor, é muito maior do que qualquer outra coisa. O que é impressionante pra mim é que eu tive todas essas questões, eu tive esses problemas, eu desisti. Eu falei, não é pra mim isso. Mas não quer dizer que eu deixei de gostar, de amar o time. É estranho. Eu ainda acompanho o futebol americano, eu ainda acompanho o Tubarões, eu ainda torço pra eles, pra tudo que aconteça. Eu ainda tenho muito carinho por tudo que eles fazem até hoje. Eu acompanho, eu não consigo me desfazer desse capacete até hoje. Então, eu ainda tenho muito carinho pelo time que ficou guardado sempre. E depois, né, passou esse período de vestibular, agora decidi o que eu queria fazer mesmo. Baseado em coisas que eu já fazia desde pequeno ali e tal. Falei, cara, eu vou fazer cinema. Eu acho que essa é uma área que eu sempre me interessei e é isso que eu quero. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse documentário. E aí essa paixão, esse carinho voltou, assim, cara. Esse é um negócio tão legal, é tão diferente. Tem tantas pessoas super legais, incríveis. E é um negócio tão diferente, né? Que eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Porque é um tema que aqui no Brasil ainda tem muita resistência, as pessoas têm um preconceito. Até mesmo eu mostrando esse filme para algumas pessoas, houve uma certa dureza assim, com o que eu queria fazer e tal, uma resistência. Só de eu apresentar a ideia do filme, mostrar o que eu queria fazer. Eu achei que era importante mostrar porque são pessoas que batalham tanto
por um negócio que não dá nada pra elas de volta. Elas só fazem isso porque elas amam aquilo de verdade. E eu quis fazer esse filme porque eu amo isso de verdade. Mesmo com todos os pontos negativos, com tudo que eu não gostei, eu ainda amo isso. Absurdos. Então, eu acho que é importante mostrar isso. E é importante mostrar que não existe limite para paixão. Assim, eu acho. Eu acho que você consegue se estender e lutar ao máximo para você fazer aquilo que você ama. E é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô lutando para fazer o que eu amo, lutando para fazer cinema. Então, eu acho que isso que eu carrego do Tubarões pra mim. É não desistir do que você ama, não desistir do que você tem paixão. É até o fim. É Tubarões até o fim, é você até o fim, é cinema até o fim. É o que você quiser até o fim. O negócio é você sonhar e lutar pra chegar lá.